Iniciamos o nosso encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O que as pessoas dizem que existe depois da morte? O que um cristão espera para depois da morte? O que é ressurreição? Com a ressurreição, não voltamos mais para este mundo. Viveremos de forma plena em Deus. Mas o que significa tudo isso? Como se realizará? Quando será? Senhor Jesus, após 3 dias no sepulcro, tu apareceste ressuscitado aos apóstolos e discípulos. Nós cremos, Senhor, mas aumenta a nossa fé, para sermos capazes de esperar e amar tudo o que tu nos prometestes. Amém. Fala, Senhor, fala da vida, só tu tens palavras eternas, queremos te ouvir. Fala, Senhor, fala da vida, só tu tens palavras eternas, queremos te ouvir. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam eles o que pensar quando apareceram em frente delas 2 personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galileia. Vamos ouvir uma outra tradução? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Cheias de medo, elas olhavam para o chão. No entanto, os 2 homens disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se de como ele falou quando ainda estava na Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus, no primeiro dia da semana, muito cedo, o que levaram? Aromas que haviam preparado. Como estava a pedra? Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Como reagiram ao perceber a falta do corpo de Jesus, não sabiam elas o que pensar. Quem lhes apareceu? Apareceram em frente delas 2 personagens com vestes resplandecentes. Como se sentiram e o que fizeram? Amedrontadas, voltaram o rosto para o chão. O que os homens disseram a elas? Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava na Galileia. Depois da triste sexta-feira em que Jesus morreu, chegou o sábado. Na madrugada do domingo, isto é, depois da sexta, primeiro dia, depois do sábado, segundo dia, no domingo, terceiro dia, algumas mulheres, amigas e discípulas de Jesus, foram ao túmulo para ungir e perfumar o corpo dele com bálsamos que haviam preparado. Este era o costume daquele tempo. Ao chegarem, no entanto, encontraram removida a pedra que fechava o túmulo escavado na rocha. Elas entraram naquele túmulo e constataram que o corpo de Jesus não se encontrava mais ali. Então ficaram sem saber o que estava acontecendo. Viram também 2 homens com vestes resplandecentes pararem perto delas. Eram anjos. Eles perguntaram: Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Ressuscitar não é simplesmente voltar a viver, mas viver uma vida sem dor, sem lágrimas, sem doença e morte. É, portanto, uma nova vida, vida plena.
Jesus vive e não morre mais. Todo aquele que crer também ressuscitará depois da morte. Não voltaremos para este mundo, nem teremos a vida limitada que conhecemos hoje. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a ressurreição de Cristo não constituiu um retorno à vida terrena, como as ressurreições que ele havia realizado antes da Páscoa, a da filha de Jairo, a do jovem de Naim, a de Lázaro. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos, porém as pessoas contempladas pelo milagre voltavam simplesmente à vida terrestre, comum, pelo poder de Jesus. Em determinado momento voltariam a morrer. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo, participa da vida divina no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar Cristo de homem celeste. A ressurreição de Jesus é a manifestação da vida plena e não morre mais. Através de diversos símbolos, a Igreja celebra a vida que vence a morte. Vejamos alguns símbolos e seus significados. Cruz. O instrumento de tortura e morte da antiguidade tornou-se para os cristãos símbolo de ressurreição. A cruz de Jesus aponta para a ressurreição. A morte foi derrotada. É a vida que não se repete, mas ganha novo sentido depois da cruz. Por isso, nos cemitérios colocam-se cruzes nos túmulos cristãos. Círio Pascal. O círio pascal é uma grande coluna de cera, uma grande vela. Ele é preparado, abençoado, aceso e conduzido à igreja na noite do sábado de Aleluia. A igreja, toda às escuras, simboliza um mundo em trevas, sem Deus e sem o Evangelho. Nessa escuridão, brilhou e brilha para sempre a luz verdadeira, Jesus ressuscitado. O ovo e o coelho não são símbolos bíblicos da Páscoa, mas são muito usados em nossa cultura. Vejamos o seu significado em relação à ressurreição de Jesus. Ovo simboliza o início da vida, a criação, o nascimento. O ovo contém algo escondido, a vida dentro de si que a qualquer momento pode surgir. É, pois, símbolo da ressurreição de Cristo, que sai da sepultura para a nova vida. Coelho. Por sua grande fecundidade, o coelho tornou-se o símbolo mais popular da Páscoa. Ele simboliza a igreja que, pelo poder de Cristo, é fecunda em sua missão de propagar a palavra de Deus a todos os povos e gerar sempre novos filhos pelo batismo. É um dos primeiros animais a sair da toca quando termina o inverno. Por ser o anunciador da primavera, da vida que se renova, o coelho é também o símbolo da vida que se renova depois do longo período de inverno, quando tudo parecia morto. Nós vamos conhecer hoje um objeto litúrgico que pode ser visto nas igrejas por apenas 50 dias, o Círio Pascal. Mas qual é o seu simbolismo? O Círio Pascal, colocado no altar, é um símbolo constante da ressurreição de Nosso Senhor. É introduzido na Vigília Pascal e permanece exposto até o término do tempo pascal. O círio é feito de cera de abelha, pois a abelha utiliza o elemento mais puro das flores, simbolizando a humanidade puríssima de Nosso Senhor. O pavio simboliza a sua alma e a chama ardente a sua divindade. O fogo também é imagem da fé viva do cristão, que deve se consumir pelo serviço de Deus. Com o tempo, a igreja ornamentou o círio para ressaltar o seu significado. Esses adornos são colocados pelo sacerdote na cerimônia da Vigília Pascal. Uma cruz enquanto recita: Cristo, ontem e hoje, princípio e fim. As letras alfa e ômega, a primeira e a última do alfabeto grego, significam que Deus é o princípio e o fim de tudo. Os algarismos do ano corrente.
expressam que Jesus Cristo é o Senhor do tempo e o centro da história. Portanto, a Ele oferecemos este ano e tudo o que nele fizermos. 5 grãos de incenso em forma de cravos, dispostos em cruz. Esse cerimonial simboliza os aromas e perfumes levados por Santa Maria Madalena e as santas mulheres ao sepulcro, os quais penetraram nas 5 chagas de Nosso Senhor. Por isso, esses 5 grãos de incenso também simbolizam as 5 chagas gloriosas do Cristo. O círio pascal é usado também nos batismos e nas exéquias, ou seja, no princípio e no término da vida, para simbolizar que um cristão participa da luz de Cristo ao longo de todo o seu caminho terreno. Na vigília pascal, o sacerdote acende o círio no fogo novo, por ele abençoado, permanecendo até o término do tempo pascal. Neste período, o círio é utilizado em todas as missas. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.